agora. Pera aí. Ignora essa porra. Vamos falar aqui do assunto principal. Já devia ter começado há muito Do tempo. Cauã. Já, porque você aí vai acabar criando um novo debate aqui. Vai Não, é porque tomar vocês o estão tempo todo. falando de muita coisa aí, depois decidiu tocar em Biaco, pô, foda-se Biaco, né? Ah, não, Passando foda-se Você não. começou um lixo na leigando de guerra, One Piece. Você começou sendo aí leigo em Paris Scaling e decidiu ser o leigo supremo? O Vocês não venerável sabem da se leiguice? decidir? Como eu gostaria que o Akainu fosse confirmado o almirante mais forte da história mesmo. Só pra upar ele acima do Roger e os negros rebolar. Só parece muito Sengoku, né? O que é mais fácil nerfar o Sengoku do que o pra cima do Roger, mas tudo bem. Não, cala sua boca, você não sabe de nada. Porra, Sengoku é quem é nível Roger. Roger, velho? Só vive de narrativa, velho. Quem é Roger? Ué, Meu Deus, cala a boca, pelo velho. menos Cala a o boca, Roger, pelo menos o Roger, Pera aí, pelo deixa menos o o assunto Roger. aqui. Cala a boca, eu vou mutar vocês, porra. Cala a boca, vocês estão desvirtuando aqui o bagulho pra um assunto que vocês só vão ligar aí. Só vão falar merda. Não, eu vou Vamos deixar refutar o triste pra venerável. depois. Vai, mas porra, aqui o mérito. E o mérito? Cadê o mérito nisso daí, né? Olha o que o cara tá falando. Cadê o Neto? Quem é Roger, velho? Escala o cara aqui, velho. Ah, meu Deus. É perto do Kaido, né, cara? Oh, não, pera aí. A escala dele é com bala branca, Marília pode? Com bala branca quem enfrenta hoje? Essa é a escala dele. Cala com isso. É, O essa é cara a aqui escala dele, que tem o Roger. randomizou o Kaido, bicho. Não, pera aí. Pô, domizou Isso hoje. aí. Parabéns. Tem que mutar, viado. Não dá, não. O cara não Nossa, se concentra, o cara venerável não se aquieta. O venerável Você pegou também. pra falar a merda, mano. Hoje os caras deram uma... Jesus Cristo, você também, Paulo. Calma aí, deixa Você a gente conversar esqueceu aqui. que eu posso reativar a minha voz no servidor. Pode, mas é só pra atrapalhar, só pra você parar o raciocínio burro aí, que ninguém merece discutir isso, não. Depois a gente debate essa porra. Cauã. Você quer que eu comece? Como é que vai ser a discussão? Porque vai ser meio que uma revanche, né? Da discussão lá que a gente teve do Sensui. Sensui versus Askeladd, qual é o melhor Como é que personagem? vai fazer? Melhor Como é que vai fazer? Cada um vai escolher quem que vai defender? Não, eu vou de Sensui, caralho. Eu vou de Vocês vão debater o quê? Vocês vão debater o quê? Vou manter a Askeladd. Narrativa, acabei de falar, porra. Quem é o melhor personagem, quem é o melhor antagonista, né? Dentro da sua Pra obra. contar que isso aí... Sim, obviamente, né? Mas assim, você vai querer limite de tempo, vai querer uma discussão assim, falando um em cima do outro, entre aspas, né? Um debate mais sincronizado, um debate de turno. Não, de turno assim em 3 minutos dá, né? Só que aí é bom a gente separar, não por assim, a quantidade de argumentos necessários para provar meu ponto. Vamos separar por quantidade de argumentos para analisar cada tópico, tá ligado? Bota lá o primeiro, introdução, né? Desenvolvimento, profundidade, complexidade, tá ligado? Depois a gente pode analisar coisas mais secundárias, tipo, porra, ideologia, simbolismo, esse tipo de questão, né? E no final a gente termina falando da conclusão dos personagens, né? Aí depois a gente compara no geral, no escopo geral. Você quer assim? Quer uma discussão assim? Eu acho que é assim o melhor, né? O melhor jeito. Tá de boa. Mas aí vai ser sobre turnos. Vai ser de turnos. Né? Vai dar certo. Você vai poder começar? Como é que é? Você pode começar aí. Eu preferia concluir. E os rapazes, os moleques também vão, né? Qual que eles vão escolher? Não, é porque assim, era pra eles conversarem sobre o que a gente tá discutindo. Só que os caras querem falar de One Piece, aí é foda, né? Aí é foda, era pra todo mundo. Porra, a gente fala aqui um argumento, fala sobre uma questão de introdução, aí vai lá o Leigonável, o Putaulo, vai lá e fala assim, não, porque tal coisa. Vocês que começaram falando de One Piece, hein? Vocês começaram. Não, peraí. Como que a gente parou Eu tava falando da tier list. Sim. Como que a gente parou em Jiraiya Zahara? Bom ponto, né? Mas assim, vamos continuar aqui. Vamos focar no assunto. A gente vai falar sobre os nossos argumentos, né? Sobre o assunto. Aí vocês podem dialogar aí o que vocês quiserem relacionado a isso. Tá ligado? Beleza, pode começar, Greg. Aí quando tu terminar, eles dialogam um pouco. Quando eles terminar, eu começo a falar sobre a Askeladd.
Você vai querer assim tudo? Não, então peraí, pô. Eu faço a minha introdução aqui do personagem, explico sobre a introdução e tudo mais. Você fala sobre a sua e depois os dois podem falar um pouquinho do que acharam. Acho que Beleza. assim é melhor, né? Vai lá. Assim, cara. Assim, analisando a introdução de um personagem, né? Principalmente um antagonista. Pelo que eu conheço dos dois, eu vi o anime de Vinland Saga, vi e li o mangá e anime de Yu Yu Hakusho, né? Eu acho não. Eu acabo chegando na conclusão de que a introdução do Sensui é melhor. Por quê? Porque ela é mais direta, é mais dinâmica, consegue gerar consegue atrair ao público, né? Consegue gerar esse sentimento de curiosidade e se interessar pelo personagem, né? Sobre o que ele vai fazer na obra. Antes do Askeladd, que a introdução do Askeladd, eu vou falar do Sensui depois, mas a introdução do Askeladd é basicamente antes, né? Antes de ter aquela relação com o Thorfinn. Então, por isso, eu vejo que acaba sendo mitigada um pouco do peso, compreende? Da importância e da qualidade, em geral, né? Porque a introdução dele acaba sendo pra aquela questão com o Thoros, né? Matando o Thoros lá e tal. Tudo bem que aquela questão ali, eu não vou dar argumentos pra você, mas aquela introdução dele ali ainda tem muita coisa de bom, né? Mas assim, comparando a do Sensui, tá ligado? Já começa, assim de cara, 3 páginas assim no final do capítulo, o cara já começa expandindo todo o verso, toda a história, movendo anos-luz do que tava, né? O cara cria um arco, basicamente, cria entre aspas, né? Ele prepara para a criação de um arco em uma página, com 5 painéis, lá com o irmão do Toguro, que ele resgata, né? E falar sobre o plano dele. Depois a gente vai ter o flashback, descobrir que ele era o ex-detetive espiritual e tudo mais, né? Tinha o cargo do Sensui, o cargo do Yusuke, e que isso acaba interligando com o Yusuke para poder ter o desenvolvimento dele, né? O desenvolvimento dele desde o arco do Torneio das Trevas é evoluir, é resolver os problemas que o pessoal tentou e falhou. O pessoal, no caso, os antagonistas, né? Toguro e Sensui. Tem muito a ver com essa questão da mudança e tudo mais, né? O personagem mudar, mas para algo bom, né? Não falhar, porque os antagonistas acabaram falhando, né? E essa introdução do Sensui é muito boa, porque ela já começa fazendo tudo isso que eu disse, né? Coloca lá o personagem com algo memorável, porque logo após isso, ainda na sua introdução, ainda naquela trama, né? Naquela subtrama lá do arco, dele apresentando seu plano e se declarando inimigo deles, né? E do pessoal tendo como objetivo derrotar ele. Ainda nesse ponto, né? Ele faz tudo isso e consegue impactar no desenvolvimento direto do Yusuke e do próprio personagem, né? Que aí logo em seguida a gente tem o flashback que desenvolve, né? É basicamente o que? O personagem, assim como o Yusuke, né? Ele vai evoluir, ele vai perceber com o que ele fazia, de detetive espiritual, a sua justiça absoluta, né? Não é o mais correto, porque os humanos não são as vítimas, os humanos são os humanos, né? Basicamente isso, assim como os yokais são os yokais. Eles nem sempre são os vilões, eles nem sempre são as vítimas, né? Como a gente vê isso no desenvolvimento dele lá com o Big Black Club, né? Esqueci agora o nome exato, mas é por aí, né? Que torturavam, sequestravam e torturavam os yokais, né? Isso até que ele tem aquela frase bem com bastante significado dele falando que não existia nenhum humano aqui, né? Ele mata todos, que ele só matava yokais e tal, e essa justiça absoluta, né? De proteger os humanos. E ele vê que esses humanos aí são filhos da puta, né? E ele vê isso nele próprio, né? Na sujeira e na contaminação dele. Que eu vou explorar mais pra frente, porque essa é a grande profundidade do personagem, né? Junto do seu distúrbio de personalidades. E por fim, a sua conclusão, né? Que foi o que eu introduzi lá no nosso primeiro debate. Se eu não deve lembrar, mas eu lembro, né? É porque eu acabei cometendo muitas falhas, né? No meu argumento, na própria análise. E eu pretendo não cometer agora, né? Pretendo meio que corrigir aquilo que eu falei, né? Por isso até que eu queria essa revanche, né? Pra poder defender melhor. Não que eu ache que... Ah, não. Eu tenho que repetir essa discussão porque eu perdi, né? Total, tenta não fazer zoada aí. Mas enfim, indo direto ao que eu tô dizendo, né? Basicamente a introdução dele é bom. Por quê? Porque ela faz tudo que a introdução de um personagem precisa. E tudo que a introdução de um personagem antagonista precisa. Compreende?
E eu digo antagonista e não vilão, porque ele não é o vilão. Entende? E isso é uma coisa que eu vou tocar também no futuro, na nossa discussão, lá pra conclusão. Né? Que uma das principais coisas que faz o Sensui, na minha visão, agora já passando da introdução, que eu vou terminar agora o argumento. Uma das principais coisas que eu acho o Sensui melhor como personagem do que o Askeladd, né? É que no meio de todo esse desenvolvimento, né? Essa profundidade, do backstory, de tudo que vai envolver o personagem, né? Ele não se consagra como um vilão. Depois ele tem um leve plot twist pra ser o entre aspas, bonzinho, né? Igual o Askeladd, lá no sacrifício dele. Né? Ele sempre foi uma questão duvidosa, para o leitor se perguntar e se questionar. O que, na visão de qualquer crítico, vai ser óbvio, né? É algo muito mais absurdo. Você fazer um personagem que o leitor não sabe, né? Não sabe não consegue concluir, porque ele sabe de tudo que precisa saber do Sensui, né? Sabe de tudo que precisa saber, para poder concluir se ele é bom ou mal. Mas fica nesse questionamento, né? Por conta da coesão na ideologia dele, que é apresentada desde o início, né? Essa questão de cavar covas para poder, não diretamente, porque ele em si não quer matar todo mundo, né? Igual eu vou explorar depois no desenvolvimento, com as cenas e as personalidades, né? Mas sim para poder ser justo e equilibrar o mundo, né? Ter essa soberania dos humanos, que não são sempre os bonzinhos, né? Eles não são sempre os que tem que ser defendidos. Basicamente é isso, né? Ele não está errado. Essa é a grande questão, né? Ele não estava errado. Compreende? Claro que isso é uma conclusão que você tem que tirar por si só. Afinal, é uma questão de interpretação da obra. Né? Mas só de ter essa discussão, compreende? Já deixa melhor que o Askeladd. Deixa melhor porque o Askeladd não tem. Basicamente, ele é um filho da puta. Ele matou o pai do Thorfinn. O Thorfinn vai matar esse vagabundo. Jura lá a vingança, né? Após a introdução do Askeladd. E depois a gente tem um outro lado. Né? E assim, esse desenvolvimento assim linear e de fases, né? Transitório, digamos assim, ele é bom. Não tô dizendo que é ruim, mas é inferior a esse do Sensui, compreende? Essa coisa, eu esqueci o termo aqui exato, mas é algo tudo misturado, compreende? Misturado com a devida complexidade, a devida profundidade, o devido Dama da Rex desenvolvimento. ainda pegou a kill, mano. Pera aí, puta, porra. Mas é isso, cara. Vou terminar por aqui, né? Essa é a introdução, basicamente. Aí você fala sobre a introdução da Askeladd e a sua introdução do debate. É basicamente isso que eu quis fazer aqui, né? Introduzir como é que vai ser o debate e o argumento. Beleza. A galera aí vai querer comentar alguma coisa? Não, eles comentam depois. Não me perdi no que o Greg falou muita coisa. Vou lá fazer uma introdução aqui pra vocês. Então, a gente teve esse debate já sobre o Askeladd e o Sensui. Logo após eu ter acabado de assistir o Hakusho, e eu tive o prazer de acompanhar a Vinland Saga em 2019, quando estava lançando. Eu vou começar aqui falando sobre a introdução do Askeladd. E o Askeladd, ele é o que eu costumo considerar, e assim como você citou que você não considera o Sensui um vilão, eu também não chego a considerar o Askeladd um vilão, porque eu considero o Askeladd um personagem cinza, um personagem preto no branco. E a gente vai trabalhar com o Askeladd uma aproximação mais voltada para a ética e o que a gente considera o correto e o incorreto a se fazer. E o que faz um homem bom ou mal, né? Tá, eu vou começar falando aqui um pouco dos pontos que eu peguei da sua introdução do Sensui e ver assim, por que eu não concordo com alguns pontos. Assim, quando você cita que o Sensui ele expandiu um verso na sua primeira aparição, assim, eu concordo completamente. Mas assim, ele expandiu um universo que já estava em expansão a partir do Torneio das Trevas. Então, aquela alavancada que você tem com o Sensui é só uma continuidade do que você já estava tendo depois, e consideravelmente não por culpa do personagem, mas sim por culpa do curto tempo da obra que acabou no arco seguinte, né, em um torneio bem resumido. Então aquela expansão foi meio que o que a gente tem com a questão do continente sombrio em Hunter x Hunter, né? Porque você tem, é uma puta expansão do caralho, mas você não tem uma aprofundação, você só tem aquela citação, né? Você sabe que tem mais coisa, mas você não pode ir além daquilo, né? Então eu concordo que o Sensui expandiu um verso, mas eu acho que meio que não adiantou de nada dentro dessa perspectiva. O mesmo vale, eu acredito que
todo mundo acredita, né? A maioria dos fãs de Yu Yu Hakusho acredita que dava pra você ter uma continuidade na obra, um período mais longo, né? E isso, aqui eu concordo que desenvolveu o Yosuke, mas eu acho que dava pra ter desenvolvido mais, aqui, né? Ele expandiu, mas assim, como eu tô falando aqui, não acho que não houve umas consequências diretas e uma exploração completa daquilo que poderia ter sido, né? Da obra. Agora eu vou falar um pouco sobre por que eu considero o Askeladd uma pessoa interessante. Porque o Askeladd, para quem acompanha só o anime, a perspectiva que você tem inicial dele, como você mesmo citou, é de que ele seria um filho da puta, né? E obviamente ele é um filho da puta. Mas você vai descobrir no decorrer da obra de que o que faz um homem ou não filho da puta vai depender das circunstâncias e dos pontos de vista. E também vai depender do indivíduo que observa essa pessoa. Na perspectiva do Thorfinn, o filho do Thor, vendo seu pai sendo assassinado, até mesmo de uma maneira bruta, de uma maneira covarde, ali uma perspectiva sem questionar de que aquele personagem na qual ele tá vendo matar o seu pai seria um filho da puta. Você descobre novamente, e aqui o ponto que eu concordo, é de que o filho da puta recorrente dentro dessa história seria mais o Flock, que foi quem pagou o Askeladd para assassinar o Thor, do que necessariamente, né, o Askeladd. O Askeladd, ele é mais ou menos, ele atua como um mercenário, né? Ele atua ali como um mercenário. Ele recebe esse pagamento e dentro daquela organização no qual ele se encaixa, que seria um mercenário, a ética ali não se propõe a entrar, pelo menos no ponto de vista dele, porque você não vai matar uma pessoa porque você não gosta ou porque você não vai com a cara dela, né? Você não tem aquela empatia muito grande com ela. Você vai pagar porque aquele é o seu serviço e é aquilo que você vai estar prestando. Então, a perspectiva de você encalar o Askeladd como uma pessoa mal ou uma pessoa boa não vai caber dentro da obra, porque a própria interação dele com o Thorfinn no decorrer da obra vai mostrar essa interação deles dois como uma forma de aprendizado. Isso a gente vai acompanhar principalmente dentro da segunda temporada de Vinland Saga, que é simplesmente maravilhosa, e o Askeladd ele permanece dentro do subconsciente do Thorfinn como uma maneira de não se apegar ao seu passado e os próprios demônios que o Thorfinn carregou por esse ódio que ele teve e essa vontade de vingança contra o Askeladd, que mesmo após a morte dele, vão carregar ele, né? Vão carregar o subconsciente dele. Então eu acredito que assim dava até para entender a primeira temporada de Vinland Saga nessa introdução do Askeladd como o verdadeiro protagonista, porque uma forma como ele vai ser trabalhado, a forma como ele vai pensar e a forma também como ele vai agir em relação ao Thorfinn, em relação a aqueles próprios acontecimentos do anime, vão retratar ele mais, vai retratar a gente principalmente com um ponto de vista mais do Askeladd do que do próprio Thorfinn. Porque o ponto do Thorfinn, como eu diria, é um ponto único. Você não tem outra perspectiva. Ele só vai ter essa perspectiva no final da temporada, que é quando ele chora ali, né? Entre aspas, pela morte do Askeladd e pelo que aconteceu com ele, né? Porque ali é uma perspectiva única. E você vai ter essa temporada completa só para você analisar isso. Então eu acredito que nessa introdução, aquela cena da morte, aquele peso que você tem de ver o Thorfinn, um garoto que não via em armas, né? Aquela oportunidade, aquele diálogo maravilhoso que ele tem com o pai dele, quando ele fala que ele não tem inimigos, né? Ninguém é inimigo dele, e ele não conseguindo entender isso, né? Após ver o pai dele ser morto na sua frente, vai basicamente vai dar para o nosso protagonista, dado pelo próprio Askeladd, que é o antagonista, vai dar um diálogo que ele vai ter não durante só uma temporada, mas durante 2 e até atualmente no mangá. Eu acho que é um impacto a longo prazo que o Sensui não teve no Yosuke, né? Então eu acredito que o ponto de partida, o meio de desenvolvimento e o final escandaloso do Askeladd, que a gente vai comentar na última parte do meu argumento, que vai ser aquele final, eu acho que assim, para concluir aqui meu argumento, eu acho que o ponto de partida, o meio de desenvolvimento e o final escandaloso do Askeladd, ele vai possuir um impacto maior no protagonista, que vai ser o nosso ponto de vista da obra a partir dali, do que necessariamente na expansão do mundo, porque essa expansão do mundo vai ser um sonho que o Thorfinn já carrega antes mesmo do seu próprio conhecimento com o Askeladd, né? Então eu acho que Quando ele pega a daga, o outro argumento eu vou deixar pro final. Então é só isso mesmo que eu queria falar dessa introdução do Askeladd. Assim, já que nossos telespectadores, eles não têm o que dizer, eu acredito que o Venerável não tem, se ele tem, ele pode falar aí, depois eu contra-argumento, né? Eu acho que deveríamos aqui tirar um tempo para contra-argumentar esses dois argumentos, né? Assim, os dois assim, desmontado mesmo.
Só no respeito, não esperando o outro terminar todo o argumento. Até porque Quê? fica desvantagem, porque eu fui falar depois que você falou, então eu peguei os pontos que eu não Justamente. concordei quando você falou. Justamente. E eu não pude fazer isso porque eu não sou clarividente, né? Mas aí é que tá. É. No Aí tem que próximo ter o tópico eu também não posso contra-argumento. falar disso. No próximo tópico eu também não posso falar disso, porque o nosso próximo tópico vai ser desenvolvimento, né? Como é que eu vou rebater a introdução? Pois E é é. agora que eu vou fazer Tem isso. que- Vai Por lá. exemplo, vou citar aqui só 3 coisas que eu acho que foram as principais assim que daria pra eu refutar, né? Eu vejo mesmo refutando, né? Não é nem uma questão de discordância, é refutação. E seria o quê? Introdução do Askeladd. Você fala dele ser um personagem cinza. Ele é assim no desenvolvimento. Na sua introdução, ele é um filho da puta. A obra no começo, Vinland Saga no começo, não teve toda essa profundidade para dizer assim, não, na perspectiva dele. Você falou isso pela sua perspectiva, de alguém que já acompanhou e já terminou, né? Esse arco. Aí você tem essa noção. Mas o leitor, que tá lá vendo a introdução, não tem. Você tem que ter a perspectiva do leitor para poder falar de introdução, horas. Você vai querer analisar a introdução, dizer que ela é melhor, porque ela já tem essa ambiguidade, essa dualidade, que o Sensui tem, né? Desde o começo. Porque no futuro o Askeladd tem, não existe. Não existe isso. Compreende? A gente tá falando de introdução, não tá falando de desenvolvimento. Esse é um dos pontos. Se você quiser contrariar isso agora, ok. Se tiver alguma coisa lógica pra contrariar, tudo bem. Né? O que eu vou falar agora é os outros 2 pontos. Né? Se tiver, você pode falar aí já o que é que você acha dessa refutação. Abre aspas, refutação, né? Na minha visão. Comentários, eu acredito assim. Depende da. Aqui vai ver de como que a gente está observando esse debate e para quem que a gente está observando esse debate. Essa questão da perspectiva a gente já está analisando como alguém que, assim, para você analisar, assim, eu que gosto muito de história, a gente, dentro do ramo da história, a gente acredita que para você entender a totalidade de um objeto, você tem que estar o mais distante possível dele e você tem que chegar ao fim, né, da existência desse objeto, entre aspas, né? Que, então, para você melhor entender um evento, um acontecimento ou uma pessoa, você tem que se distanciar mais daquele objeto ou dessa pessoa e tem que esperar o fim, né, a finalidade daquilo para você ter um conhecimento total. Então, eu acredito que esse debate seja mais para a gente... Né? Pois é, isso se encaixa aqui? Em que perspectiva? Porque eu acho que não se encaixa, porque a gente tá falando de introdução. A gente tem que desenvolver o subtópico antes de desenvolver geral. Eu tô te falando de uma perspectiva da gente que já conhece a obra, que já chegou no final e que já tem todos os argumentos na mesa para conversar sobre isso, para a gente poder decidir, assim, baseado dessa perspectiva, qual que tem aquela introdução melhor, até mesmo com o plot twist que vai ter depois, entendeu? Aquela introdução que a gente tem ali. Então, você tem uma introdução na qual ela é virada depois, isso já se encaixa, porque você dá uma perspectiva agora e alternar essa perspectiva depois, é um ótimo ramo, não de desenvolvimento, mas sim de introdução, porque ali você tá fazendo um terreno completo para dar um plot twist depois, entendeu? Acho que não é mais assim a questão da atitude do personagem ser boa ou ruim. Você falou bem agora. Peraí, deixa eu contra-argumentar. Você falou bem agora. Eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Só que pelo que eu disse aqui, você ainda está errado. Você tocou nessa questão de história, mas a história é o que já aconteceu e está acontecendo. Né? A introdução é somente o que está acontecendo naquele início. Ponto. Tem que ser na perspectiva do leitor que está começando agora, porque o cara não vai ter também clarividência. Como é que ele vai saber que depois isso vai ser aprofundado? Que o Askeladd, ele não é um pau no cu, e sim ele é essa dualidade entre bem e mal. Compreende? O cara não tem isso do começo no Askeladd, o cara já tem isso no começo do Sensui. O monólogo dele lá, sobre abrir o mundo das trevas, introduzindo... Depois, esse seria o segundo tópico, né? Da questão da introdução. Da questão de avançar a obra, né? Essa questão já deixa ele lá como não é um cara vilãozão. Né? Ele fala umas coisas absurdas, já não vamos matar crianças, grávidas, padres, fazer covas. Eles vão cavar covas e não vai ser o suficiente. Beleza. Aí você vai ver o objetivo dele, né? Que é o que ele fala antes desse monólogo, lá na cabeça do telepata. O objetivo dele é a igualdade, né? É quebrar essa contradição, essa hipocrisia. Isso é errado? Aí vem a discussão, compreende? Isso é já na introdução, isso não é posterior. O que vem posterior não tem como afetar a introdução, cara. Introdução é introdução. Essa questão da história que você falou, eu entendo perfeitamente. Se eu fosse aqui um leigo, ou até um cara que manja só um pouquinho, não tivesse minimamente preparado, minimamente não, bem preparado para isso aqui,
seria refutado por esse contra-argumento do meu contra-argumento. Essa resposta do meu contra-argumento, digamos assim. Só que eu entendo bem. Eu entendi muito bem a definição que você usou. Ela não se aplica aqui. História, a definição de história, a análise de história, né? De ver de longe, ver do início ao fim. Não se aplica para a introdução do personagem. Você não vai analisar a história do personagem. Você vai analisar a introdução, poxa. A intro dele. À primeira vista. Compreende? Essa é a definição da introdução. Eu posso partir já pelo segundo ponto? Ou... O contra-argumento sei, então, para ser bem franco e direto, então, se no seu contra-argumento aquilo que acontece da introdução é unicamente ali e somente ali deve ser validado e amplamente validado, então acredito que o monólogo do Sensui é muito menos impactante, tá? Então, sem questão, só que eu acho que é uma concordância geral. Numa perspectiva geral, os 2 primeiros episódios, ou os 3 primeiros quatro capítulos de Vinland Saga, a introdução do Askeladd, aqui, sem a definição da ética de ter sido boa ou não, é muito mais impactante do que qualquer monólogo que o Sensui possa ter tido no começo da obra. Tá? Assim, a questão de ação, a questão falando, de... Peraí, só deixa eu perguntar uma coisa. Você tá falando a introdução contando desde ele sendo apresentado até a vingança do Thorfinn? Da morte do Thorfinn, até o final da morte do Thorfinn, porque ali é a introdução. Sim, então, acaba ali a introdução. O que é que tem depois, o que tem depois disso é que bom. Mas antes disso, o que é que tem além? Você tá falando aí? Que é além desse monólogo, dessa introdução, desse meu segundo tópico que eu vou contar, que é de aprofundar a história, né? Tudo isso que o Sensui fez é melhor, pô. Então, principalmente a dualidade. Não tem dualidade. Se eu não vou ter uma... Você pode falar aí, pô. Você pode falar aí. Pois é, mas não vai precisar da dualidade, porque como você falou, essa dualidade que vai ser desenvolvida no desenvolvimento e vai ser importante para ele do desenvolvimento para o final e para possivelmente na configuração do que o Thorfinn vai fazer e do que vai ser de pessoa, então acho que essa introdução do Askeladd é perfeita, porque vai ser basicamente aquilo que vai matutar na cabeça do nosso protagonista até o final da obra. E assim, questão de ser impactante, de ser mais interessante, acho que não tem mais o que eu discutir de eu ter que analisar toda essa introdução do Askeladd, porque como eu citei no meu primeiro argumento, ele é um personagem preto no branco, ele vai ser um personagem cinza, e para isso ele tem que partir do ponto de vista de que a gente considera ele totalmente mal. Então, para você partir da perspectiva que a gente vai considerar ele um personagem preto no branco, com um motivo cinza e com uma ambiguidade, você fazer uma introdução aqui na qual, obrigado por me ajudar a pensar nisso, né? Ele foi totalmente filho da puta, então acho que eu reitero, né? Posso sim considerar ele totalmente filho da puta, mas não para desmerecer o meu argumento, e sim para confirmar que essa introdução perfeitamente descarada para tratar ele como filho da puta é a melhor maneira da gente poder observar as dualidades do personagem depois. Então, acho que eu não tenho mais nenhum comentário sobre a introdução. Você me surpreendeu muito aí no debate. Você me surpreendeu aí muito na argumentação, porque você corrigiu muito bem. De fato, isso não foi ruim para a sua análise do personagem. Que você reentregou aí, você corrigiu totalmente. O que você falou o que deveria ter falado no começo. Ah, foi uma refutação. No debate, né, seu argumento lá inicial, sua análise inicial, foi refutada, né? Isso conta. Só isso que eu queria falar. Aí, os 2 segundos tópicos. Eu posso falar já? Pode, questão de aprofundar a história. Não, ela não estava já sendo aprofundada. Ela tinha sido citada, referenciada. Me diga aí, o que tinha sobre o Makai? Sobre os mundos? Sobre como é organizado essa hierarquia, essa sociedade? Nada, a gente só sabia que eles existiam. A gente sabe que existe um mundo espiritual desde o primeiro capítulo. A gente sabe que existe essa burocracia, essa sociedade e tal. A gente sabe que existe um mundo humano porque, porra, é a Terra, o planeta Terra, né? E a gente sabe que tem os demônios que vêm lá do Makai, né? E demônio não, Yokai, né? E demônio é uma tradução muito errada. Yokai é qualquer criatura mágica. E se diferencia desse ciclo aí humano, né? Lá no folclore japonês, que é o que é trabalhado aqui. E só nisso aí já tem uma dualidade do cacete, né? Os Yokais, eles não são maus. Claro, se você pega demônio, é mal. Aqui é mal, tanto que na tradução... Eu lembro até que meu pai teve essa conclusão. Ué, agora os caras querem deixar o vilão bonzinho, né? Ele ficou assim confuso, mas isso aí é um erro da tradução. E se for pegar o material original, que a obra trata de fato, né? Não tinha isso, já tinha essa dualidade. Tudo isso é aprofundado à 10ª potência. E a cosmologia, digamos assim, a cosmologia, principalmente a sociedade, que vai trabalhar diretamente com essa questão das contradições, da evolução
desenvolvimento e contradição, para o Isuki não cair no mesmo erro. Né? Esse pessoal caiu no mesmo erro por causa do sistema falho. É por causa do sistema falho. Né? O Yokai lá que fez o Toguro virar aquilo, ele só tava ali por causa dos humanos. Se não tivesse o torneio, ele nem ia ter pra que convidar o Toguro. O torneio acontece com os humanos lá, bilionários. Eles que eram os filhos da puta, os caras lá que o Sensui matou geral depois, antes, né? Do Big Black Lab, né? Eu sempre esqueço o nome. Acho que é Big Dragon, alguma coisa assim. Mas você entende o que eu tô dizendo, né? Aquela seita dos yokais dos humanos bilionários. Você entende o que eu quero dizer? Entende nesse sentido, cara? É totalmente mérito do Sensui. Não é, ele aproveitou, ele de fato aprofundou, avançou a história, mas é algo que já estava acontecendo. Estava acontecendo. E o que você falou assim de posteriormente não ser aprofundado melhor, quando eles vão de fato fazer o arco do Makai, entendo perfeitamente. Isso é uma crítica válida. Mas isso é pior para a obra? Isso é um problema da obra? Ou isso é um problema do personagem? O que é que o Sensui tem a ver com essa rushada no arco final? Compreende? Esse é o meu segundo tópico, totalmente. Eu busquei para refutar. Se é que refuta. Se tiver um ponto que contraria tudo isso que eu tô dizendo, logicamente, né? Aí eu deito e choro, né? Você vai estar certo. Você vai ter refutado essa minha contra-argumentação. E o terceiro tópico é mais simples, né? Então eu recomendo mais que você foque nesse, né? Se você tiver algo para falar. Agora a gente tá no desenvolvimento, né? Não, pô, a gente ainda tá falando lá dos 3 tópicos que eu disse, de refutação. Desenvolvimento é depois, né? Bom ponto. É porque o pessoal não teve muito o que falar, né? A gente continua pro desenvolvimento. Mas você não tem nada pra refutar aí não, que eu disse? Não. Se tivesse, pode falar. Se é a questão da... Não, pô, já falei. Se é a questão de aprofundar a história. Você falou que é algo que aprofunda mais já o que tá finalizou esse acontecendo. tópico aqui. Já finalizou esse tópico aqui da introdução. Foi pra não alongar muito também a conversa. Mas você... Ah, sim. Pode falar aí de desenvolvimento. Você poderia iniciar, né? começar o desenvolvimento. Já falei. Você pode falar o que você quiser do desenvolvimento, né? Dá espaço aí pra galera comentar Deixa agora esse terceiro tópico pra cima. O pessoal não tem muito o que comentar, né? Era bom que eles comentassem, que aí a gente não ia precisar ficar essa contra-argumentação, né? O pessoal falava da análise deles, né? O que eles acharam do argumento. Aí a gente já podia se explicar, né? Essa era a ideia original. E a gente sabe do que dessas 2 obras, meu filho? Você não sabe de narrativa, você não tava aí falando de que personagem é bom e que personagem é ruim, porra? Tá dizendo que o Jiraiya dá um pau no Urahara? Fala aí, o que é que você sabe? Mas a diferença é que eu vi o Byakuya e eu falando do Urahara. A questão é os critérios, venerável. É os critérios pra análise. Meu filho, só continuem aí, velho. Fazer o quê? Vamos ter que discutir assim, né, Cola? Você pode falar do desenvolvimento aí. Desenvolvimento do... A gente vai começar aqui agora com o desenvolvimento do Askeladd. E o que eu acredito que tenha sido... Esse terceiro tópico aí, não precisa citar. Pode falar. Não, tu vai falar alguma coisa? Pode falar, pô. Não, pô, é que eu não tinha dito que ia falar 3 coisas, 3 refutações. Né? Ia ser basicamente essas 2, só que no terceiro eu ia falar algo mais... Essa questão Ia caber para do outro tópico, impacto, né? Do impacto. Só que isso é melhor apresentar no desenvolvimento, né? No desenvolvimento e principalmente na conclusão. Você falou assim, o impacto dele não é tão bom contra o Askeladd, quanto do Askeladd. Né? Isso é algo bem debatível. Eu tenho meus argumentos, mas é melhor deixar isso pra depois. Que é algo bem mais secundário nesse momento de introdução, né? Por isso que vou calar minha boca e vou deixar você falar agora. A gente vai começar agora com o desenvolvimento do Askeladd, né? Ali após a morte do Thoros, né? A gente vai continuar com o desenvolvimento do Askeladd. Você tem a morte do Thoros e, assim, partindo de uma perspectiva agora do Thorfinn, do que ocorreu e que a vida dele foi totalmente catapultada depois daquele acontecimento e o próprio desejo, a própria ânsia de vingança que ele tem depois ali da morte do Askeladd, a minha perspectiva é de que ali o Thorfinn, ele tinha se tornado totalmente aquilo que ele não se tornaria por um caminho normal, né, numa vida mais tranquila. Então o Askeladd, ele tem esse papel importante aqui, porque pelo que ele fez, sem um conhecimento do Thorfinn, né, do que realmente é a visão geral dos fatos, aquele acontecimento causou nele um sentimento de vingança muito forte, assim, que pelo menos assistindo Vinland Saga, eu não tinha notado assim
em outra obra, assim, né? No máximo Shingeki, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento cego de se vingar e viver por isso, né? Que a gente vai ter também com Sasuke e Naruto. E a própria interação do Askeladd com o Thorfinn, né? A forma como ele trata ele, a forma como eles dialogam, a forma como ele evita e nem mesmo tenta evitar que o Thorfinn acabe matando ele, né? Não, assim, não obviamente deixando que o Thorfinn mate ele, mas obviamente deixando aquela aproximação, aquele sentimento de que ele pode matar ele a qualquer hora, que ele pode desafiar ele em todo momento. Você vai ter isso no decorrer da obra. No começo, você tem aquele episódio ali onde o Thorfinn chega, né? Ele vai no barco junto com eles, ele vai no barco assim mais separado. Você começa a ver no olhar dele todo aquele sentimento de vingança emanado. Então você já começa a ver as consequências daquilo que ocorreu daquilo que o Askeladd fez com ele. Basicamente, né? Vivenciado pelos olhos do Thorfinn. O Askeladd, a gente só vai ter puramente conhecimento do seu papel dentro da vida do protagonista e dentro do caminhar da obra com o decorrer, né, ali mais para metade, mais para o final da obra, quando você vai ter realmente a revelação do passado dele, aquilo que ocorreu durante a infância dele, o que ocorreu com a mãe dele, com o pai dele, né, que era o rei daquele local no qual ele habitava. Sim. E você percebe aquela dualidade, aquele sentimento de que ele era o salvador do Mitch, né? É um sentimento assim nacionalista, né? De que ele era o salvador daquele local e que ele permaneceria ali, que ele seria o salvador, né, daquele povo dele, né? Então, eu acredito que até nessa parte final, você vai ter ali no Askeladd a definição para ele, esse sentimento de realismo e de um salvamento, né? Para o povo dele muito forte, que é a identificação. Ter a relação dele com o Thorfinn ainda sendo se aprofundada, né? O Thorfinn não deixando em nenhum momento o desejo de matar ele sendo escancarado, e a própria relação do Askeladd com os membros do exército dele, né? Aquela galera que ficava com ele. Então acredito que aqui até o episódio 20, até o episódio 21, quando você tem a relação do Askeladd tanto com o mundo de Vinland Saga quanto com o nosso vista, quanto ele mesmo, né? Aquilo que se passava dentro do interior dele. Acho que esse desenvolvimento influencia bastante, é algo notável e é uma perspectiva que a gente tem até mesmo para considerar o Askeladd o verdadeiro protagonista dessa primeira temporada de Vinland Saga, né? Então acho que os pontos do meu desenvolvimento é que no que ele se propõe a fazer aqui dentro dessa segunda temporada é de uma maneira indiscutível, muito melhor do que o próprio Sensui tentou ou pelo menos conseguiu fazer dentro daquele arco dele, né, no Yu Yu Hakusho. Aí eu termino aqui meu desenvolvimento e você pode começar o desenvolvimento aí, que eu faço a contra-argumentação quando você terminar. Assim, justamente é isso que eu já ia começar falando. Você argumentou muito bem. E na maioria dessas coisas, como eu estou debatendo aqui de uma forma sensata, sincera, né? Não na sofisma, né? Até porque não tem por que usar uma sofisma aqui. Se fosse para fazer um debate, né, com você, eu tenho que fazer com um bagulho que eu acho que realmente é melhor, né? Se eu fosse pedir assim uma revanche, eu quero mostrar os meus argumentos, principalmente a minha análise das obras. Se a questão que eu analisei antes errado, não só argumentei errado, né? Então não mudaria nada. Não teria nem sentido eu chamar esse debate. Aí por isso que eu já vou comentar umas coisas. Eu não acho, e nesse ponto vai ter muito o que criticar do desenvolvimento da Askeladd. Até porque é masterpiece. É uma obra de arte. Não tem muito que nervar, cantar demérito, igual teve aqui pra introdução. Então aí, eu já acho que eu lhe prejudico um pouco, mas é realmente uma questão, não tenho que argumentar, né? Não tenho que contra-argumentar. Que eu só vou falar aqui de coisas boas para o desenvolvimento Sensui. Coisas que colocam no mesmo nível, compreende? Não que coloca o Askeladd abaixo, mas sim que o Sensui sobe. Nessa sua perspectiva aí, o Sensui não chega perto. Mas na perspectiva, com os argumentos, com as bases, com as provas que eu vou dar, você vai ver que vai ficar no mesmo nível. Compreende? Se você não vê, você tenta contra-argumentar. Só que aí não vai ser uma questão de você contra-argumentar algo relacionado ao seu personagem, igual foi pro meu, né? Então, querendo ou não, é uma desvantagem. Por isso que eu já quis fazer essa explicação aqui. Questão do desenvolvimento do Sensui. Eu entendo muito bem isso aí que se diz. Realmente,
esse impacto que ele tem nos personagens, essa importância que ele tem pra história, é inegável. É inegável. Mas o Sensui também tem. Compreende? Você fala aí dessa questão de nacionalismo e tal, vou tocar nesse ponto um pouquinho depois, mas vamos começar pelo começo, né? Logo após essa introdução do Sensui, a gente tem já essa questão do Yusuke, né? Os paralelos que ele tem com o Yusuke. O Yusuke é basicamente o sucessor dele, né? É basicamente o sucessor dele. Literalmente é o sucessor dele, né? De detetive espiritual. E isso vale para o personagem. Assim como o Toguro não foi um exemplo, né? Do que vai ter que fazer, né? Para se desenvolver e resolver os problemas, né? Do Yusuke. O Sensui também não foi. Ele foi um aviso, né? Um aviso aí do que ele não deve fazer, né? Isso é bem mais expositivo no arco do Toguro, mas no desenvolvimento do Sensui, mesmo sendo uma questão muito mais de nuance, né? Que sim vai afetar o Yusuke do começo do arco, né? Do começo que o Sensui é apresentado. Não tem como ele afetar o Yusuke antes, né? Diferente da Cilade, ele não tá no começo da obra. Eu acho isso, na realidade, uma vantagem, né? Ele já tem lá um caminho andado. Essa questão aí do relacionamento do Askeladd com o Thorfinn é muito pica? É, inegável. Principalmente pelo Thorfinn se desenvolvendo como adulto no futuro. Pós-morte, pós-conclusão do Askeladd, pós esses arcos onde ele foi o protagonista, que isso eu também concordo, ele foi o protagonista daquele começo, né? Sensui não. Sensui já tem uma relação muito mais complexa, direta, naquele momento, a partir da introdução. Porque o Yusuke já teve esse trabalho, né, no personagem, das contradições, do desenvolvimento, da evolução, sem falhar, né, igual eles falharam. Qual é a questão aí do Sensui? É a justiça. Né? A justiça absoluta dele muda. Para o quê? Para a justiça contra a hipocrisia. Né? Você não fala dessa questão do nacionalismo e tal, do Salvador? O Sensui também. Ele foi salvador para o yokai, para os yokais. Né? Porque, de fato, assim como a gente vê a conclusão na obra, o que é um ponto que reforça muito essa questão de afetar o Yusuke do começo até o final, que eu vou falar muito bem mais aprofundado, né? Na conclusão do personagem, com algumas questões lá do Yusuke, né? Que são diretamente ligadas à conclusão do Sensui, né? Mas é nesse relacionamento, de mostrar assim, ó, Yusuke, eu sei que você tá aí do lado dos humanos, mas você tem que estar sempre do lado certo. O Sensui foi de um extremo a outro. Ele estava totalmente lá justiça absoluta pro lado dos humanos, né? Agora ele está totalmente justiça absoluta para as verdadeiras vítimas, nesse caso, né? Na perspectiva dele. De quem foi, digamos assim, traído pelo próprio ideal, né? Que é um puta desenvolvimento. É um puta desenvolvimento. Né? Principalmente porque a gente tá acompanhando o Shonen com o Seinen. Seinen tem isso aí e é o foco. Claro, grande saga, tem toda uma ambientação, tem todo um jogo político e tal, beleza. E o Hakusho tem isso, mas é um Battle Shonen. O foco, o que mais tem tempo de tela, é coisa porradinha. Aprende? Querendo ou não, é porradinha. O Sensui tem todo esse desenvolvimento, que é comparável ao Askeladd, enquanto ele tem uma puta luta bem trabalhada, né? Um puta desafio, não só físico, como também psicológico, né? Para o Yusuke. Ele tem que evoluir de ambas as formas. Coisa que, querendo ou não, não é. Não é essa a questão do Thorfinn. Né? Eu nem digo isso como um demérito para o Askeladd. Como eu falei, não tem demérito. Não tem demérito. É realmente um desenvolvimento muito bem feito. É a questão que o Sensui ele tem esse ponto bom. Assim como ele não tem alguns pontos bons que o Askeladd tem, eu falei aqui os que ele tem, né? Igual essa questão aí da dualidade, né? Da questão de ele ser o herói da pátria, abre aspas, herói da pátria, porque não é o mesmo caso, né? Essa questão de afetar o protagonista, né? Impactar a obra e roubar o protagonismo, porque de fato ele era o protagonista. Ele é o protagonista antes da obra. Né? Tem lá o flashback do Sensui, e nesse flashback ele é o Yusuke. Ele é o Yusuke, digamos assim. Claro, ele não teve esse desenvolvimento, essa ajuda, esses amigos, essas boas companhias, que é, querendo ou não, a mensagem de todo shonen, né? Poder da amizade e tal, para poder impedir que ele fosse pra esse lado ruim, né? Que ele falhasse, né? Que a gente tivesse essa empatia e bom senso, né?
É basicamente isso que falta nele, né? Ele ensina pra Yusuke. E o Yusuke, assim como ele, eu caio aqui e vou meter a porrada e matar. Os filhos da puta aqui, os que tá matando os humanos aqui são os pobres, coitados, né? Só que o Yusuke sempre teve essa malandragem, né? Por conta do desenvolvimento anterior dele. Por conta do poderzinho da amizade também, né? Essa malandragem, essa visão mais realista, né? Das coisas. Não é tudo preto e branco igual o Sensui. No caso, a visão do Sensui, né? Porque o Sensui em si é igual você falou, um personagem cinza, né? E é isso que é aprofundado no desenvolvimento dele. Aquela questão da podridão. Assim como ele vê que todos os seres humanos têm um seu lado podre, ele vê isso nele. O grande herói da justiça, o, abre aspas, salvador da pátria para a humanidade, não é bem isso, né? Não é bem isso. Ele simplesmente odiava os yokais e queria matar eles. Assim como o pessoal que ele viu torturando lá os yokais, né? Os yokais inocentes. Não fizeram nada, os caras simplesmente faziam isso por diversão. Aí ele viu que realmente os verdadeiros monstros aqui são esses tais, abre aspas, coitadinhos, né? E coitadinho não tem nada. Os caras que governam toda essa sociedade, né? Não tem o poderio em si, igual os yokais têm, igual o próprio Sensui tem, ou no caso, né? Mas por conta dessa hierarquia, dessa hipocrisia e dessa sociedade, né? Basicamente isso, do desenvolvimento do Sensui. Mostra essa podridão que tem até aquele monólogo dele, né? Que é absurdo, absurdo. O monólogo dele, que tem aquela imagem mostrando ele tudo podre, não sei se você vai lembrar agora de cabeça, né? Aquilo ali, cara, é absurdo. Aquilo ali é absurdo, porque aquilo ali aconteceu em menos de um capítulo. Em menos de um capítulo, claro, ele teve a introdução que eu falei, esse mini desenvolvimento que eu falei, com as primeiras lutas, né? O flashback dele e tudo mais. Mas naquela luta na caverna, onde é o principal desenvolvimento do arco, no geral, né? Aquilo é absurdo, cara. Aquele monólogo é absurdo. O monólogo antes da luta, né? Sobre a real ambição, a real intenção, né? E como ele chegou nessa conclusão. E isso afeta profundamente o Yusuke, tá ligado? Afeta profundamente por conta dessa questão que ele tá no mesmo caso. Ele está no mesmo caso, né? Ele tá tendo que lutar com um cara que tá basicamente defendendo a justiça, né? E ele fica igual o leitor. O protagonista fica igual o leitor. Porra, o cara tá errado, né? Só que, claro, ele é o Yusuke. Ele é decisivo, né? Ele vai descer a porrada nele. Ele chamou pra briga, ele quer briga também. Por sinal, é aí que vem um grande diferencial, né? Um ponto muito bom do Sensui é porque ele é um antagonista que faz o papel dele, como Shonen. Mesmo com todo esse desenvolvimento, mesmo com toda essa profundidade, mesmo com essa introdução pica, mesmo com tudo isso, pelo que eu falei aqui, pelo que eu argumento, pelo que eu acho, né? No nível da Askeladd, ele tem lá o seu papel como Shonenzão, entende? E isso que eu acho tão incrível, né? E que coloca o Sensui como um personagem melhor, entende? É basicamente isso, cara. Tem muito que contra-argumentar do seu lado, que eu concordo, né? Se você discorda de alguma coisa, tente refutar aí, também, mostra os eu pontos. discordo. Eu concordei demais aí com os pontos de vista. É uma ótica diferente do que eu não tinha olhado ainda do Sensui. Acho que também pelo próprio ritmo da obra, não cheguei a ler, cheguei a assistir. Não, de fato, o É uma ritmo da experiência que eu obra no tenho. anime Tive uma única impressão, muito né? diferente. Eu assisti. É outra impressão, é outro mundo, outra obra. Eu assisti o Rock só uma vez, não cheguei a ler, então a perspectiva que eu tenho aqui Assisti duas, só viu? daquela experiência. Por falar nisso, eu acho que eu vou assistir. Não, que bom que eu de consegui lhe novo. convencer, cara. Que é basicamente isso que eu me preparei, né? Basicamente pra isso que eu reli as obras, né? Eu tenho lá toda a coleção de Hakusho, cara. E pra mim é uma masterpiece, todos esses pontos que eu falo. É o que me faz colocar... O quê? Cara, eu preciso rever algo que eu acho que tem 2 anos que eu assisti. Sim. Cara, uma das melhores Realmente, né? obras Realmente. que eu Eu já também vi. preciso terminar a Vinland Saga, né? Eu só vi o anime. E anime limitado, né? E eu não vi a segunda temporada, eu vi só a primeira. Né? Aí, A segunda temporada mas tá assim, melhor. A segunda temporada é melhor. não duvido, né? Até porque, olha o que o Askeladd preparou pra obra, né? Agora o Thorfinn é a masterpiece. É só o autor não cagar no pau. É só o autor continuar. Né? Eu acho que Só o Já Oda não preciso- fazer que nem o Oda. acho que em obra 100, assim, acho que Vinland Saga é uma das melhores hoje em dia, assim, de longe. Eu vejo até como um pouco Longe, subestimada. Né? Sim. Quase ninguém fala, pô. Nesse parâmetro, É quase ninguém antigo, né? fala. É 2006. É de 2006, né?
ou é antigo pra PS. Eu acho que o cara vai morrer e não vai lançar. Vai fazer que nem o Porra, Miura. tomara que não. Tomara que não seja igual o Miura. Tomara que não seja, né? Mas, enfim, esse Miura é o tópico caboclo mais aqui sem vergonha dá que eu por conheço. encerrado. Esse tópico aqui a gente dá por encerrado. E o desenvolvimento dos dois é do caralho, né? É muito absurdo. Muito absurdo. Mas então, agora você vai querer tocar nesses pontos mais secundários? Vai querer falar, sei lá, sobre profundidade, complexidade, né? Porque isso agrega no Eu acho desenvolvimento e tal. Acredito que não, acho que eu vou partir logo pro desenvolvimento, pra finalização conclusão? da história da Askeladd. E no final a gente deixa Ok. a galera escolher, pelo que a gente falou, qual que eles acham que tem o desenvolvimento, a introdução ou a importância melhor dentro da obra. Se você quiser, você pode escolher uma pessoa a dedo, né? Você sabe que vai ser imparcial e vai saber analisar isso aqui melhor, né? Depois ele analisa na gravação, né? No YouTube e tal. Pois é, Enfim, você pode falar aí, cara. Como Vai você falar cortou esse tópico aí, pra poder deixar mais dinâmico, eu concordo totalmente disso, né? A questão de simbologia, tá? Essas questões mais secundárias, você pode ir direto ao ponto. Que eu também vou direto ao ponto, meu último argumento. Direto ao ponto, a conclusão do Askeladd. Até atualmente, o episódio da morte do Askeladd, quando ele mata o rei e ele arma todo aquele esquema ali pra cumprir o seu desejo, tá hoje no top 10 episódios mais bem avaliados da história. E a gente sabe como comunidade de anime é muito puxada pra fandom, né? Teve ele muitos episódios de Shingeki, ele com um episódio nota 10. E assim, os episódios nota 10 de Shingeki não são na quarta temporada, né? São antes. Então, você vê essas paradas, você vê assim. Então você vê que mesmo você não conhecendo tantos fãs assim de Vinland Saga, a gente não vê um fandom assim tão grande de Vinland Saga. Você tem um episódio assim, finalização da obra, aí você já vê como uma qualidade é inegável. Porque do que a gente viu do desenvolvimento do Askeladd para a ação que ele tomou no final da obra, junto com o Canute, para tornar o Canute o que ele precisava ser. O Canute foi até algo que eu esqueci de citar, que acho que a questão do Askeladd, ela, ao mesmo ponto em que é importante pro Thorfinn, é importante pro Canute também, né? Pro homem que ele viria a ser, como a galera vai ver na segunda temporada, que ele vai ser também, né, na continuidade do mangá. Esse papel de antagonista, né? É uma pessoa totalmente diferente, então acho que na introdução dele, com aquele baque forte pro Thorfinn, com aquela mudança de giro de personalidade, ele se mantendo estável, ele ainda mantendo aquela interação com o protagonista, do meio pro fim do seu desenvolvimento, aquela interação que ele vai ter com o Canute, com todas as suas ações que pendem a gente numa perspectiva a observar que ele pratica o mal, ao mesmo tempo que quando a gente caminha com o Thorfinn, a gente percebe que na visão daqueles ingleses, né, na visão daqueles dinamarqueses, ele vai ser, né, ele vai continuar sendo tratado como uma pessoa mal. Mas você vê aquele final, onde ele percebe que a salvação dele não vai caber aqui, né? Que o inferno seria o destino dele. Acho que aquele final, matando o rei, né? Que provavelmente iria acabar matando o Canute, como a gente vê no desenrolar da finalização da primeira temporada. E ele acabando matando o rei, né? Assumindo todo esse peso, né? Ele matando o rei, fazendo com que o Canute, entendendo na mesma hora que ele teria que matar o Askeladd, porque ele teria matado o assassino do seu pai, o assassino do rei, e ganharia confiança para se manter no trono, ao mesmo ponto em que o Thorfinn, ao saber da morte dele, chora, e ele não sabe por que chora. Primeiro ele pensa que é porque eu não vou conseguir vingar a morte do meu pai, mas depois ele descobre que após a morte do Thor, a figura mais próxima de uma paternidade que ele teve acabou sendo o Askeladd. E de um jeito bom ou ruim, a gente não pode dizer porque ele não é um personagem bom ou ruim, né? Ele é um personagem que existe nessa perspectiva, não na questão de desenvolvimento, mas assim, pro nosso protagonista. E a definição do que ele vai ser só vai caber pro Thorfinn na segunda temporada, quando ele consegue resolver esses dilemas. Então acredito que aqui nesse final de temporada, né, olhando por todos esses pontos, do ponto de vista do Canute, do ponto de vista do Thorfinn, do ponto de vista do próprio Askeladd, de ter se sentido bem com ele mesmo quando morreu, acho que tudo que ele fez do começo ao fim valeu a pena, assim,
pro próprio personagem, né? Então, pro leitor também que acompanhou tudo isso, acho que também deve ter valido a pena. Então, acho que esse é o meu ponto para defender que o desenvolvimento dele é simplesmente perfeito, maravilhoso, e a sua conclusão é muito melhor do que qualquer outro dos dois pontos do próprio personagem aqui. A gente pode terminar aí com a conclusão do Sensui. Eu entendo também isso que você disse. Sim, o principal do personagem é a conclusão. Ele é o protagonista da obra, mas ele já consegue elevar, né, o clímax para o final, para quando ele deixa de ser o protagonista, ele faz esse sacrifício dele. Eu entendo isso. Mas talvez você também não esteja lembrando da conclusão do Sensui. Agora na questão do desenvolvimento. Porque a conclusão do Sensui também é melhor que o seu desenvolvimento. Compreende? Também acompanha essa questão da qualidade da cidade. O personagem e o seu papel na obra. Né? Que é basicamente o que a conclusão do Sensui? A conclusão dele não teria nada demais. Não teria nada demais se não fosse os outros personagens. Jogou bem pra caralho. Principalmente o Yusuke. A conclusão dele é ser basicamente realizar o seu plano. Por que isso deixa de ser sua conclusão? Porque ele vê no Yusuke, né, que ele é como ele. E ele pode fazer melhor. Exatamente como o Toguro, mas não é uma reutilização, né, da temática do personagem. Compreende? É só que esse é o trama principal da obra. Essa questão de desenvolver os personagens, evoluir, né, e quebrar essas contradições que o próprio mundo onde eles estão presentes, né, gera. Igual na questão aí do Askeladd, né? A questão das perspectivas e tudo mais. Aí qual é a grande sacada da conclusão? A conclusão dele não é linear. Né? Não é linear. E ela não é focada nesse final. O clímax em si são divididos em vários pontos, né? Por isso que eu acho que também é bem mais difícil de perceber. Bem mais difícil de perceber e bem mais difícil de concordar comigo. E que é no nível do Askeladd. Eu entendo perfeitamente. Porque naquele nosso primeiro debate, eu lembro que eu até admiti isso. Falei, não, a conclusão aí dele é melhor, mas isso é culpa do Togashi, não do personagem. Né? O Togashi que puxou a obra. Só que não. A conclusão do Sensui é do mesmo nível. É do mesmo nível. É ápice. É ápice. É um detalhe ou outro que faz uma ser melhor que a outra. E é totalmente aceitável colocar uma melhor que a outra. Totalmente aceitável. E a conclusão dele tem esse papel nos personagens, tem essa importância para a obra. Não é linear, porque não é linear, porque ele simplesmente é esse papel. Só que como ele vê que o Yusuke ele pode fazer diferente, ele pode fazer algo a mais, e ele faz algo a mais, e querendo ou não, no final das contas, o plano do Sensui deu certo. Só não deu como ele pensava que seria, né? Ele teria que fazer tudo na base do poder dele, não teria como melhorar, de fato, a sociedade, teria que terminar. Não foi isso que aconteceu. Melhorou. No final da obra, os yokais e os humanos, eles vivem em conjunto. O que o Yusuke conseguiu concluir, ou melhor dizendo, o que o Sensui conseguiu concluir, né, com a ajuda do Yusuke nesse caso, né, e no caso aí do Askeladd com a ajuda do Canute, né, foi eliminar o verdadeiro mal. Eliminar o mal pela raiz. Era aquele sistema lá do Emadaio. Né, o sistema do Emadaio e os problemas políticos lá dos yokais. Né. Claro, a geopolítica aqui é muito diferente, porque aí é uma questão histórica, com sua devida licença poética. Sim, é uma questão histórica aí, bem diferente do que eu estou dizendo. É uma questão totalmente fictícia, tô vendo muito mais poderzinho, questão de raça, questão das origens, questão dos mundos, né, dos personagens. Mas narrativamente falando... Diminui o valor da narrativa também. Diminui o valor da narrativa também. Como é? Mesmo sendo essa parada assim um pouco mais fantasiosa de poderzinho, não diminui o valor da narrativa. Exatamente o que eu quero dizer. O sentido, no final das contas, é o mesmo. O peso é o mesmo. É o mesmo. Exatamente. A moral aí, a conclusão vai ser o mesmo. Porque ele consegue influenciar não só o Yusuke, mas gerar essa na sua conclusão, né? Sua conclusão lá que não é bem um sacrifício. É mais uma luta até a morte, né? Onde ele iria morrer de qualquer jeito. Por isso que ele aceita essa luta com o Yusuke, né? Mesmo lá no fundo ele só querendo, tá? Porque ele viu que o Yusuke ele conseguia superar, né? Lá no seu desenvolvimento até sua morte, lá na caverna, né? Após isso, o Sensui ele se decepciona, mas ele pensa assim, bom, era o meu objetivo, né? Ele não foi linear, ele foi turbulento por conta desse personagem aqui.
que se desenvolveu junto com ele, né? O protagonista, o Yusuke. Mas depois isso volta. Depois isso muda, depois ele percebe. Não vai ter jeito, não. Não vai ter como eu fazer isso. É o quê? Vai ser isso aí mesmo. Não vai ter como ser isso que ele tinha pensado, né? Porque o Yusuke ele reviveu lá como yokai e era muito superior, né? Ao próprio Sensui. Ele só não controlava aquele poder, mas ele pegou leve. Ele só quis, né? Realmente lutar ali pra ter a sua felicidade e desenvolvimento final com o Yusuke. E ele consegue, ele acaba chamando a atenção mais, lutando lá contra o Yusuke, né? Você conhece grande parte do Makai, né? O Aizen percebeu e isso desencadeou todo o final da obra. Essa questão do Yusuke lá assumindo o controle lá do reino do Aizen e resolvendo toda essa briga entre os 3 reis, né? Eram equivalentes lá e tinha essas discordâncias, né? Do que fazer quanto aos seres humanos e quanto à sociedade deles, né? Como prosseguir. O Aizen acreditava nessa evolução. É essa herança como personagem que o Sensui deixa para o Yusuke. E é isso que acontece. Não dessa questão como ele imaginava, assim como o Askeladd, né? Mas como o roteiro acaba abrindo brecha, né? Ele vê essa oportunidade e ele conclui. Ele corta lá a barreira entre os mundos, mas ele vai colocar de volta. Colocar de volta lá pelo pessoal do mundo espiritual. Só que por conta dele ter chamado essa atenção do Aizen, criado essa disputa nova, os 3 reis, porque o Aizen já ia morrendo perto desse tempo, assim como o Sensui já ia morrer, esse final trágico pra ele, afinal ele já estava com essa doença terminal, né? Tudo isso que ele fez era já com esse propósito, né? Por isso que ele não se deu, assim, mais oportunidades, não deu também oportunidades para a humanidade, né? Porque não teve esse desenvolvimento. Ele foi apressado pelo cenário dele. Novamente, igual o Askeladd, né? Igual o Askeladd. Então é por isso que eu digo que a conclusão dele é tão boa. Entende? Igual. É igual. Maravilhoso. É igual. Se um é muito boa, uma é maravilhosa, do seu jeito, da sua obra, né? São obras diferentes. Obra. Mas narrativamente, equivalentes. Por isso que eu acho que o Sensui leva, cara. Por isso que eu acho que leva. Assim. Por quê? Quem você escolhe? Sensui, cara. Porque ele faz tudo isso. Não, pô. Também tem meu favoritismo. Desses viados que tem aqui no chat. Pra ser mas eu escolho o Lambida. O Lambida, se eu não me engano, ele já viu o Vinland Saga. Ele leu o Yu Hakusho há pouco tempo. Tava conversando com ele. E ele é bem imparcial contra mim, né? Tanto que a gente já debateu. A gente vai até debater depois, né? Então, nem porque. Pera aí com a foto Pera aí com a foto de Vagabundo. Já assistiu os dois? Não, esse é o Miserável. O Miserável. Mas eu vou perguntar pra ele só pelo que ele ouviu. Só pelo que ele ouviu da conversa. Vai ser interessante. Eu vou escolher ele. Pode ser. Vai lá. Pode ser. Aí se empatar, a gente escolhe outro. Se empatar, a gente escolhe outro. Pode Pode desempatar. Aí escolhe outro pra analisar depois mesmo. Os outros estão dormindo. Pode falar aí, como o cara disse, eu não vi ele Yu Hakusho, eu não vi Vinland Saga. Então, se eu fosse pra falar, seria só da forma que vocês me emocionaram aqui e argumentaram, só isso. Chorando, cara, não. Agora... Tô chorando não, porra. Então, acabou esse meio festiva, né? Vocês falaram de introdução, desenvolvimento, conclusão. A conclusão, porra, velho. É uma bosta, velho. Porra. Mas se fosse pra dizer, velho. No geral, assim. Pra ser justo. É o quê, velho? Seu voto vai ser contra o Greg, pra ser justo. O pior é que a maioria foi a favor do Sensui. No caso, a introdução e a conclusão. Eu acredito que o Sensui, a argumentação em cima do Sensui foi melhor, mas o desenvolvimento pra mim foi incomparável com o Askeladd. Mas como eu disse, eu não vi nenhuma das obras. Mas é. Sim. Então vai ser só na forma como argumentaram mesmo. Acabou. E o Lambida? Qual vai ser a Lambida? Será que o Lambida não pode falar agora? Porra, Lambida, 8 horas já, caralho. Você falou que podia falar de 7? Quem era macho? É o Lambida. Era macho, Kaido. Fala aí, Lambida. Fala a tua conclusão, pô. Mandando mensagem no chat aí, mandando a gente esperar.
Mas ele nem escutou o bagulho, escutou? Rapaz, eu acho que escutou. Ele tá falando aqui um segundo. Pera. Tá dando cu, tá dando cu. Já ele termina. Ele gosta de dar a bunda aí. Acho que eu devia ter parafraseado melhor isso aqui. É porque o Cauã ele já viu. Ele se manjou aí com o que eu disse no desenvolvimento, né? A questão do desenvolvimento não é igual a introdução, então tem essa questão perspectiva do primeira vista, né? Então eu cometi esse erro aí. Então, no desenvolvimento aí. Não que seja demérito ter um desenvolvimento abaixo do Askeladd, né? Tem personagens assim que são muito bons, muito bons. Não tem um terço desse desenvolvimento, né? Pô, um personagem assim que eu acho muito bom e que não tem, pô, nem perto assim da questão do desenvolvimento assim do Askeladd é o Mob. Né? E ele é bem focado em desenvolvimento, né? Mob de Psycho 100. Desenvolvimento. Oi. E eu não acho que não tem desenvolvimento pra bater no Askeladd, não. Acho que ele fica abaixo. Mas o Gurren Lagann tem? Simão tem. Rapaz, o Simão é sinônimo de. O Simão é desenvolvimento de. É sinônimo de desenvolvimento, rapaz. Tá, Ih, sobre rapaz. aquilo eu duvido. É o Tá me sinônimo de ouvindo? desenvolvimento. Não, porra. Ih, Você tá mutado? Você tava mutado, né? Mas agora a gente tá Eu ouvindo. tava. Porque eu tava no PC lá, não tem mic pra falar. Aqui. Vocês perguntaram aí? Sim. Eu ouvi tudo. Qual que Sim. você acha? Sim, qual que você acha aí? Qual é a conclusão? Qual é o juizado? O que tu achou aí da conversa? Vamos ver. Os dois deram pontos que realmente eu não consegui pegar, alguns pontos que eu não consegui pegar olhando as obras, né, cara? Ainda mais porque eu só vi o anime de Vinland Saga, não li o mangá e tal, né? Acredito que o ritmo seja diferente. Quanto ao Sensui, né? Esses pontos realmente tinham passado batido, principalmente nesse caso aí do Sensui Salvador e etc, né? Realmente dá uma subida nele, pro desenvolvimento geral dele. Achei bem interessante a forma com que você utilizou, né, na sua dialética, né, Greg. Enfim, eu acredito que é bem equilibrado, cara, mas não dá empate. O motivo disso eu também não posso levar em conta a forma com que as obras com que as obras funcionam, né, cara? Porque, como você mesmo disse, é uma comparação entre Shonen e Seinen, né? Querendo ou não, tanto a ambientação das obras são diferentes, tanto o decorrer, o desenvolvimento dos personagens são, né? Bom, por tudo dito, eu acho que o Sensui tem uma leve vantagem, principalmente no que diz respeito à introdução, né, cara? A introdução do Sensui é realmente algo muito lindo, né? Não que a da Askeladd não seja, claro, mas pelos argumentos que o Greg deu. Acho que me convence muito mais, né? Entretanto, né, aquilo que eu já estava na cabeça há um tempo, né, antes de vocês virem para esse debate, que é a conclusão da Askeladd, realmente. É um bagulho complicado de bater. Apesar do Sensui ter assim, as suas comparações aqui e ali, acho que a forma com que é feita, ao menos pra mim, me agrada mais, né? Novamente, né? Justo. É um complicado. clímax, né? Hã? São poucos, não são vários pontos. É um clímax, né? Eu entendo isso. É um clímax. Sim, exatamente, pô. Então, é isso, é uma comparação bem difícil. Bem difícil. Mas eu acho que pelo grande. Como é que diz? Pela grande vantagem que os filmes têm na introdução, eu ficaria com o Sensui. Então é a introdução, desenvolvimento por Sensui e a conclusão do Askeladd, né? Sim. Pois é, qual a mesma cor do... Desenvolvimento ele falou que era a mesma coisa, não? Não, Sim. não foi o outro, não foi não. Foi o outro cara que falou, não. Eu Não, falei ele que a falou, conclusão era parecida. a conclusão... Não, foi a conclusão que ele falou. Sim. Ô, João, você chegou no finalzinho aí já, pô. Não tem mais debate, não. Você quer ser o juiz, pô? Você já viu Vinland Saga e já viu Jujutsu. Você pode falar aí, né? Se bem que você não escutou por dos... Eu Beleza, vi pode as ver na duas gravação obras. depois, né?
Eu vi as duas obras. Né, foi, e... foi uma discussão aqui do caralho, viu? Oh, Tanto que. E o Hakusho, macaco, tu falou Jujutsu. É, e o Hakusho, Ei, macaquinho. qual das discussões? Sensui vs lá? Saskeled. Ah, tá. Sim. quesito desenvolvimento. Fala aí só o que você acha. É foda, né? Depois você faz a sua cara análise no vídeo. Os caras Sensui debatendo no Oscar show nem sério. Sensui Oscar lá. Mas, Isso aí. mas Sensui bate. Sensui consegue bater de frente mesmo sendo de shonen, cara. Mesmo sendo shonen. De fato. Mano, eu já vi as duas obras, velho. Foda. Nossa, pior que os dois é Eu muito. já vi. Eu já vi muito Yu Yu Hakusho, cara. Eu acho que eu tenho essa questão diferente, assim, à primeira vista, né? Da questão do desenvolvimento e da conclusão. E eu só não dei uma nota, assim, uma avaliação, porque eu tô com uma preguiça de bolar argumento. Mas e aí, João? Eu nem bolei argumento, Paulette. Bora. O que você falou aí antes, Greg? Mano, um É ponto porque o que pessoal aqui eu ele tava acho- falando sobre questão de shonen, seinen e tudo mais, né? É uma questão difícil, né? Porque seinen, indiscutivelmente, tem mais espaço pra poder construir um personagem melhor. De fato. É, sim. Muito mais Só que, fácil. pô, Mas o Sensui bate de Sensui- frente. É, Bate exatamente. de frente. Concordo com isso também. Eu acho que pelos meus argumentos, pô, se o Cauã ele tinha falado assim, não, desenvolvimento, o Asclad deve dar uma surra de mole. Né? Mas pelo que eu falei aqui, ele concordou, ele se convenceu, né? Então por isso que agora eu tenho plenitude em dizer que Esse- bate de frente com qualquer cena. Esse é aquele tipo de debate que eu teria que estudar um pouquinho, porque, tipo, se eu começar a pensar no desenvolvimento de um, eu falar, não, esse aqui tem um desenvolvimento melhor. Aí se eu começar a pensar no de outro, eu já mudo de ideia, tá ligado? Entendo. Ah, então fala só quem você gosta mesmo. Sensui Oscar lá. Ah, mano, Fala aí. Hein? não sei, cara. Olha a foto de perfil, olha a foto de perfil. Olha a foto de perfil. Olha a foto de perfil desse rapaz. É de Windbreaker, pô. Entregou. Vamos lá. Não é de Luquisme não, pô. Mas enfim, eu acho que fica por aqui. Se o João quiser ler o argumento depois, ou então qualquer um que o Cauã escolher aí pra ver depois de dar o último, né? O último juizado lá no vídeo. Faz isso, né? O debate acaba por aqui, eu acho. Sim, Não é depois a volta. consideração Ô, Greg, final. você vai me perdoar, mas eu acho que eu gosto mais da Esquelade, mano. Não precisa falar isso não, porque é aceitável. Os dois são masterpieces. Escolhendo qualquer um dos dois Eu tá sei bom, que é. você é muito Mulher e fanboy do travesti. Sensui, Qualquer um mano. que você escolher é bom. Pô, os dois são meus personagens favoritos. Só que o Hakusho é minha obra favorita. Vinland Saga não, né? Até porque eu só vi o anime, né? Então. Greg, tu vai ler Vinland Saga completo e tu vai dizer que Vinland Saga é a melhor obra que tu já viu na tua vida. Vai anota Eu aí. tava vendo os capítulos soltos, eu tava vendo os capítulos adaptados na casa. Tava vendo só capítulo do Torca, porque eu tava vendo a edit com ele, né? Com as páginas do mangá. Torca no mangá é muito mais pica, pô. Muito Vai mais estar foda que no colocando anime. Vinland Saga acima de Sinceramente, Berserk. A parte de Vinland Saga favorita. Acima não, calma lá, mesmo nível. Mesmo nível que Berserk. Acima, calma lá. Aí. Que tu vai estar colocando daqui a um tempo. Daqui a um tempo tu vai estar colocando acima de Berserk. Tu vai ver. Quero É, ver. rapaz. Do jeito que é saudosista. Ó, o Venerável já. Eita, que porra é essa? Enfim, vou acabar. Rapaz, audacioso, hein? É, né? Isso aí é uma afirmação difícil. Pô, acima de Berserk.